bem, pessoal, vamos então na sequência agora trabalhar a parte especial crimes contra a honra, nos chamados delitos contra a honra. O que eu quero ver com vocês de início? Lembrando que nós vamos trabalhar nos crimes contra a honra os delitos de calúnia, difamação e injúria. Calúnia, difamação e injúria são os crimes que você vai separar em honra objetiva e honra subjetiva. E para tanto, eu vou então lá na nossa lousa para a gente colocar dentro desse novo tópico, crimes contra a honra. Nós temos a chamada honra objetiva, e a honra subjetiva. A chamada honra objetiva, professor, o que é honra objetiva? O que é isso, professor? Para eu entender crimes contra a honra, eu tenho que fazer essa diferenciação? Tem que saber o que é um e o que é outro. Crimes contra a honra e crimes contra a honra objetiva e subjetiva. Honra objetiva, vejam só, honra objetiva é o conceito de terceiros. Conceito de terceiros sobre você. Então aqui, na verdade, é quando se impõe fatos contra a vítima. Falar que ele, no dia tal, às tantas horas, cometeu um crime de homicídio, um crime de furto, ou que ele é um mau pagador, ou que ele trabalha dando golpes na praça. São fatos. Fatos. Isso é honra objetiva. Se eu falo isso de alguém para terceiros, terceiros vão falar, opa, estão difamando ele. Isso é calúnia. Honra objetiva é o conceito que terceiros têm acerca daquela pessoa. E terceiros vão fazer um julgamento bom ou ruim de acordo com os fatos. E honra subjetiva é o conceito pessoal. E aí, no caso aqui, quando se fala em conceito pessoal, são as chamadas ofensas. Isso aqui é importante a gente conhecer, honra objetiva e honra subjetiva, para você depois distinguir calúnia, difamação e injúria. Quando se fala em honra objetiva, eu estou falando de fatos. Fatos, calúnia e difamação. Quando eu estou falando de honra subjetiva, eu estou falando de conceito pessoal, ofensas. Aí é injúria. Então, a honra objetiva eu vou reservar para os crimes de calúnia e para os crimes de difamação. E a honra subjetiva injúria. Calúnia, difamação e injúria. Honra objetiva e honra subjetiva. Fatos e ofensas. Pois bem, com isso, nós vamos entender, sempre que eu estiver falando, virou a honra objetiva, ou é calúnia, difamação, virou a honra subjetiva, é injúria. E dentro disso, a gente começa estudando o primeiro, que é o crime de calúnia.
O crime de calúnia, que está lá no artigo 138, é um crime que você vai ter a imposição de um fato. Por que fato? Aqui, ó, honra objetiva. Um fato que é um fato crime e que é inverídico. Fato, crime inverídico. Fato, crime verídico, calúnia. Olha lá o 138. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Detenção de 6 meses a 2 anos de multa. Delito que é julgado no juizado especial criminal. Delito que nós vamos ver que depende de representação, que cabem todos os benefícios. E aqui diz, na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, apropala ou divulga. Quem dá publicidade a essa calúnia pratica crime. E é punível a calúnia contra os mortos, também. Caluniar os mortos também é crime. Professor, mas o cara já morreu? Ele tem honra? Não, é a família. Inclusive é chamado isso lá na parte geral de como? Vem cá. Como é que chama quando eu estou protegendo a vida de alguém que já foi? Estou aqui passando a honra para a pessoa da família, os familiares. Crime vago. Crime vago. Anota isso, a parte geral. Crime vago é um crime feito contra uma entidade destituída de personalidade jurídica, família. Nem como você entrar com a família. Família não é vítima total. Família não é uma entidade, não. Crime vago é um crime contra a família, que representa o morto. No caso ali, os mortos, a calúnia é feita contra os mortos, a família alguém vai representar, vai contratar um advogado para entrar com a queixa-crime e tal, e é chamado de crime vago, porque é crime feito contra alguém destituído de personalidade jurídica. Calúnia, é isso. Dentro da calúnia aqui, o que eu quero ver com vocês? Alguns detalhes que são importantes e que isso aqui certamente pode ser cobrado em prova. Vamos colocar, crime contra a honra costuma cair. É que dentro disso, fato, crime e inverídico, olha só os pontos. Primeiro, diferente de contravenção. Professor, e se eu imputar contravenção a alguém? É calúnia? Não. Imputar contravenção a alguém é difamação. Primeira anotação importante aí para você. Imputar contravenção é difamação porque o crime do 138 fala em imputar crime. Professor, imputar um crime inverídico, um fato, mas gerar uma investigação, um inquérito, tiver, por exemplo, olha só, diferente, tá? Mas gerar uma investigação, eu sei que é mentira, mas deixei correr, gerou inquérito policial, gerou uma sindicância, gerou um processo. Processo ou procedimento. E etc. Aí, pessoal, olha só, é outro crime. É o crime de denunciação caluniosa. Caluniosa. Ué, professor, crime de denunciação caluniosa, eu achei que era calúnia, não. Está lá no 3. Deixa eu ver aqui, denunciação caluniosa, agora tem que lembrar aqui. Vou colocar aqui, tá. 339, né? Olha lá. Dar causa à instauração de inquérito
procedimento investigatório criminal, que é o PIC, Ministério Público, inquérito policial, polícia, processo judicial, processo administrativo disciplinar, inquérito civil ou ação de improbidade contra alguém imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo, de que o sabe inocente, 2 a 8 anos de multa. O 339 aqui, pessoal, ele é diferente porque, além de ser um fato, crime inverídico, lembrando que na denunciação caluniosa também pode ser contravenção, que diz, olha lá, se a imputação é da prática de contravenção, também pode, não tem problema. A diferença da calúnia é que no 339 você tem a movimentação da máquina estatal. A máquina estatal vai funcionar olha só, a máquina estatal ela vai funcionar sendo que você sabe que é mentira. Você está colocando a máquina estatal para funcionar e no final você sabe que não vai dar em nada. Você sabe bem que ali é uma mentira. Vai movimentar delegado, movimentar promotor, movimentar juiz, movimentar um tanto de gente por uma coisa inverídica. Então aí a denunciação caluniosa ela é diferente, porque ela gera toda essa movimentação infrutífera. Já a calúnia não. A calúnia ali é a pessoa que está lá, ofende, imputando um fato criminoso e falso. Aí não move, não tem máquina estatal, não tem nada disso. Aí aqui é uma mera queixa-crime, eu fui ofendido, falou que eu cometi um crime, eu não cometi um crime, vou processar essa pessoa para receber dela danos morais, indenização e processá-la criminalmente. Aí não tem o Estado. Agora, se o Estado investiga aquela calúnia, se ele investiga aquela imputação falsa, aí já sai da calúnia e vai para o 339. Por quê? Porque o 339 ele é mais grave. O 339 é mais grave. Então, por ser mais grave, se chegou a instaurar algo no Estado, aí já não tem mais calúnia. Aí é só o 339. Então, diferente. Calúnia é imputação de fato, crime inverídico. E a calúnia, vamos lá de novo. Olha lá. Na calúnia, olha o que cabe. Exceção da verdade. O que é exceção da verdade, professor? Exceção da verdade é a possibilidade de eu provar que essa imputação é verdadeira. Aí diz, admite-se a prova da verdade, salvo se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível, aí não cabe a prova da verdade. Então vamos lá, vamos explicar isso aqui. O que eu estou falando nesse crime, nessa calúnia? Que cabe exceção da verdade. Cabe exceção da verdade. Vocês vão ver que só cabe isso na calúnia e na difamação. A exceção da verdade é uma ação em que eu vou fazer a prova da verdade. E essa prova da verdade, olha só, vem cá, ela é possível. Eu posso falar o seguinte, calma aí, eu vou provar que esse crime que eu estou imputando a ele é verdade. Ele cometeu homicídio, sim. Ele cometeu furto, sim. Ele cometeu roubo, sim. Eu estou imputando um crime, não é isso? Imputando um fato, supostamente ferindo a honra objetiva dele? Sim. Porque terceiros vão começar a achar que ele é criminoso, homicida, traficante, assim vai. Sim. Eu posso provar a verdade? Posso. Posso provar a verdade. Mas aqui,
o artigo 138, parágrafo 3º, ele diz, não cabe essa prova da verdade. Ou seja, eu não posso querer provar que o que eu estou falando é verdade se, olha lá, se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença recorrível. Então, eu estou imputando a ele um crime de ação penal privada. Estou imputando a ele um crime de, enfim, a própria calúnia e difamação é um crime de ação penal privada, mas eu teria que estar imputando a ele um outro delito, um crime que se processa por queixa-crime, qualquer um que seja processado por queixa-crime. E ele não foi condenado por sentença recorrível, então não tem como. Se ele não foi condenado, e é crime de ação penal privada, que o Ministério Público não tem nada com isso, não tem como querer fazer a prova da verdade. Ele não foi condenado. Se o fato é imputado àquelas pessoas do 141, inciso 1, não cabe fazer a prova da verdade quando eu estou imputando contra presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Eu estou falando que o presidente da República ele cometeu um crime. Eu tenho provas disso. Posso provar? Não. Vai responder por calúnia. Porque protege-se integralmente o presidente da República. Se eu quiser que esta prova seja investigada, eu mando isso para o Ministério Público Federal, para o Procurador-Geral da República, para ele fazer a investigação, mas eu mesmo não posso. A exceção da verdade não cabe nesses casos. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido. Obviamente que também não cabe a exceção da verdade se ele foi absolvido do crime que eu estou querendo imputar a ele. Por uma questão óbvia, né? Se ele foi absolvido, não tem como querer provar a verdade. Então, exceção da verdade, provar a verdade no crime de calúnia. Então, a calúnia, interessante, tem que ser crime, não pode gerar um processo ou procedimento, senão é o 339. É punível a calúnia contra os mortos, crime vago, crime feito contra ente destituído de personalidade jurídica, no caso em tela seria a família, e exceção da verdade. Difamação, bora lá agora. Difamação, vamos ver. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Fato ofensivo à sua reputação. Esse fato ofensivo à sua reputação, eu coloquei para vocês que cabe a difamação. Lembra? Sim. Por que que cabe a difamação? Porque qualquer imputação de fato que é criminoso é calúnia. Crime é calúnia. Como o 138 não fala em difamação, não fala em calúnia, perdão, o 138 não fala em contravenção, sobrou para o 139 a contravenção. Então vamos colocar isso aqui. 2. Difamação, para ficar claro. Olha lá. 139. Difamação é imputação de um fato mais inverídico. Fato inverídico, olha lá, ofensivo. Esqueci de colocar ou verídico. Que, sim, vamos colocar aqui. Fato ofensivo à sua reputação pode ser inverídico, é o mais comum, mas pode ser verídico também. Pode ser verídico, professor? Pode. Desde que seja ofensivo. Não, professor. Aí agora ficou complicado. Como é que é essa difamação aqui? Eu vou imputar um fato verídico e ofensivo? Sim. Por quê? Vem cá.
Pessoal, muita gente se esquece, mas a difamação não é só eu falar um fato inverídico. Falar que a pessoa, por exemplo, ela não tem pago os seus credores, ela tem praticado aqui na praça vários golpes, mas eu não falo quais, porque senão poderia ser a própria calúnia, se for, no caso, um crime. Mas eu estou falando coisas inverídicas dela, que são fatos. Esses fatos inverídicos e que são ofensivos, eu não posso imputar por uma razão simples. Eu não sou polícia, não sou Ministério Público. Ou a pessoa achei que eu podia sair falando dos outros. Não. Se é inverídico, você não pode de jeito nenhum. Imputar um fato inverídico, falar que a pessoa ela é dada à prostituição, ela é dada a não pagar ninguém, ela é dada, enfim, a ficar lá na rua, sem fazer nada, vadiagem, não gosta de trabalhar. Inverídico é crime ofensivo. E se for verídico, também não pode. As pessoas se esquecem, mas ninguém pode sair falando de alguém, ainda que seja verdade. Muita gente não sabe disso. Fato verídico e ofensivo, se é crime, quem tem que investigar é a polícia. E se é verídico e não é crime, o que eu posso fazer? Eu vou ficar falando mal dela? Ah, mas ela é prostituta, ela gosta de sair e cobrar. Tá, mas você não pode falar isso. Oh, mas ela faz, mas é ofensivo. E prostituição não é crime. O crime é explorar, tá? O crime é explorar. A pessoa que é prostituta, isso não é crime, não. A pessoa que é prostituta não é crime. O professor não sabia, nossa, quantas vezes eu já não falei, não, fulano é isso, fulano sai com todo mundo, fulano sai fazendo isso, fazendo sexo, não tá nem aí e tal, enfim. E ela faz mesmo. Faz, e você diz que faz, é ofensivo e é verídico. Pois é, praticou difamação e não estava sabendo. Então é fato verídico e inverídico. O inverídico com maior razão, mas o verídico, que é que a gente esquece, o verídico também é difamação, o verídico. E, acrescento eu aqui, já coloquei, mas para vocês não se esquecerem, a contravenção. Imputar a contravenção também é difamação. Na difamação e na calúnia, nós estamos falando de honra objetiva. Por quê? Porque eu estou imputando fatos que vão melindrar o conceito que terceiros têm da pessoa caluniada ou difamada. Eu vou melindrar esse conceito que terceiros têm. Isto é difamação. Fato inverídico ou verídico ofensivo. Lembrando que entra a contravenção. Isso é difamação, artigo 139. A difamação, pessoal, ela também tem possibilidade de exceção da verdade. Só que essa exceção da verdade aqui, olha lá. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. A exceção da verdade na difamação, cabível quando é funcionário público apenas. Por quê? Porque o funcionário público, ele recebe dos cofres públicos. Então, se alguém está dizendo que aquele funcionário público, se aquele fato for verídico, se aquele fato for ofensivo ao funcionário público, mas é verídico, de que ele, por exemplo, não trabalha,
não recebe as pessoas de forma cortês, não é gentil, é uma pessoa que, enfim, trata mal os colegas no trabalho. Isso é uma difamação. Sim, eu estou difamando a pessoa. Mas é verídico. E o funcionário público, ele tem que ter o zelo com a coisa pública, o zelo com as pessoas, ele tem que servir ao público, ele tem que ser servidor público. Então, se é verdade isso, aquele que imputou àquele funcionário público algo como verídico, mas ofensivo, ele pode provar aquilo. Porque a administração pública, ela vai querer alijar, afastar aquele funcionário público ruim. Vai falar, sabe, esse cara tem que sair daqui, ué. Se ele não trabalha, é isso, é aquilo, e é verdade, e a pessoa que imputou está conseguindo provar, então ela não pratica difamação, pelo contrário, ela está praticando um serviço à administração pública de entrar com uma sindicância, um procedimento administrativo e expulsar aquele mau funcionário público. Isso aqui é o quê? Exceção da verdade. Então, a difamação admite a exceção da verdade quando ele é funcionário público. Lembrando, difamação, fato também. Calúnia, fato aqui. Então, tanto a calúnia quanto a difamação são fatos ofensivos. Professor, nós vamos entrar daqui a pouco na injúria. Mas quando eu falo, o fulano é estelionatário, não é imputação de crime? Não. Fulano é homicida, é bandido, traficante, enfim, ladrão? Não. Porque, veja, eu estou imputando só uma expressão, só algo que ofende a honra da pessoa, mas sem um fato específico. Para ser calúnia, para ser difamação, muito cuidado antes da gente passar para a injúria, tem que ser fato. Eu tenho que falar que no dia tal, às tantas horas, fulano de tal cometeu o crime tal, e é mentira. Ou falar que no dia tal, às tantas horas, a pessoa estava lá transando com A, B, C e D, difamando. Verdade ou mentira? Estou difamando. Falar que no dia tal, às tantas horas, fulano estava ali na praça, enfim, dando cano nas pessoas, não pagando, não dando aqui o cheque que ele tinha que pagar, tal, sem falar de estelionato. Eu falei que ele está mal pagador, não está pagando. Se é estelionato ou não, tem que ver se tem fraude, se não tem, é outra coisa. Tem que investigar, não é fácil assim. Isso por si só, essa imputação fática, precisa, é difamação ou injúria. Agora, se eu ofendo de forma genérica, bandido, traficante, ladrão, vocês vão ver que não é. Apesar de eu estar falando que ele é ladrão, bandido, homicida, isso constitui crime por si só, mas como é apenas um fato, não é, perdão, é um tratamento ofensivo a ele, eu não estou falando que no dia tal ele subtraiu bens, no dia tal ele matou, não. Eu falei imputação fática. E imputação fática, ou é calúnia ou difamação, mas ofensa, ladrão, bandido, corno, safado, qualquer coisa, injúria. Então, diferenciar isso, honra objetiva de honra subjetiva. Com isso, olha só, fica mais fácil da gente estudar agora a injúria. Porque a injúria é o 140 do Código Penal, e a injúria, ela é o quê? Ela é uma imputação ofensiva. Ofensiva, mas olha só, pessoal. Ela é uma imputação ofensiva pessoal. Então, a gente não está falando aqui de um fato. A gente não está falando aqui de algo que seja uma situação específica. Nós estamos falando de uma imputação ofensiva à honra de alguém. E isso aqui é o quê? Mais uma vez, honra subjetiva. E a gente vai ver que na injúria, você não imputa fato. Você ofende, você xinga, que é o que tem aqui no 140.
injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, 6 meses a 1 ano, de 1 a 6 meses ou multa. Vamos ver isso aqui com calma. Corta aqui em mim e na sequência já voltamos para tratar a injúria.